Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair sobre o mercado da bola. O Flamengo está muito perto de contratar o meia atacante Jorge Carrascal, que atua no futebol russo. Assista esse conteúdo aqui até o final, informação de agora. Inclusive jornalistas, né, que cobrem o Flamengo estão dando conta de que o Flamengo está com um negócio muito avançado. Então assista esse conteúdo até o final, se inscreva no canal, deixa o like e vamos assistir esse conteúdo aqui que tem muitas informações exclusivas do nosso clube de regatas do Flamengo, o nosso amor. Dê só uma olhada. Atenção rubro-negro, Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, segunda-feira, dia 16, contra o Esperance da Tunísia, e você vai ver ao vivo na Globo. A gente trocou uma ideia com o Varela. A torcida já pegou no pé dele, né? Só que agora a fase mudou. O homem tá jogando bem de lateral direito, lateral esquerdo, de volante. Essa foto rodou os grupos de zap dos torcedores do Flamengo na última semana. A família Varela com um carango vermelho modelo 1992. Um ano mais velho do que o lateral. Gosto muito. Eu gosto muito de carros. Agora eu tô gostando mais até de carros antigos. Antigos. Como todo jogador, ele gosta de gol. Mas por dever de ofício, o Varela investe em assistências dentro de campo. Na vitória por 5-0 sobre o Fortaleza foram 2. De cabeça pro Everton Araújo. Olha o que o Varela faz, ele ajeita pro Everton Araújo. Com domínio e cruzamento magistrais. Que domínio do Varela. Pro golaço do Michael. Michael! Gol! O passe do Varela foi espetacular, né? O Varela é um lateral completo. Por isso, a renovação do contrato do Varela virou prioridade no clube. O atual vai até dezembro. O novo deve ter mais 2 anos de duração. Muito contente. Fico muito contente, lógico, mas também ando um pouco triste, porque estão falando da renovação do Arrasca. E quero que ele fique também. Por mim, vamos renovar com ele e assinamos os 2 juntos. Seria bom. Os 2 juntos, seria bom. Ex-jogador do Peñarol, do Manchester United, de 2 Copas do Mundo. No Flamengo é preciso fazer de tudo um pouco. Jogar de volante, por exemplo, como na vitória contra o Palmeiras. Bate no peito do Varela, que sai jogando pro Flamengo uruguaio. Varela, quando você entrou de volante no time do Flamengo, ficou todo mundo assim, será que ele joga desse jeito? Isso foi treinado ou é improviso? Qual é a história por trás do Varela volante? Já tinha treinado. Eu já tinha treinado de volante com o Felipe Luiz. Ele me perguntou se eu já tinha jogado de volante antes. Eu falei que sim. Quando eu jogava no Frankfurt, da Alemanha, fiz uns 3, 4 jogos nessa posição. Só que isso foi muitos anos atrás. Mas o Felipe me dá confiança, os companheiros me dão confiança. Pronto para voltar a encarar os times mais fortes do planeta na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque os times lá fisicamente são brabos. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Lateral com tanque cheio de vontade e disposição. O motor tá bom, tá turbinado. Pedro Henrique Torre agora conosco. O Flamengo também sem seus selecionáveis, algum em campo hoje, mas também com um grupo difícil, uma alta montanha a ser escalada nesse campeonato mundial, Pedro. E coloca alta nisso, né, Bruno? Talvez a mais alta de todos os tempos aí, porque vai ser complicadíssimo. Mas, enfim, tem a montanha, tem que escalar e os alpinistas estão escalados também para integrar essa delegação. Um beijo a todos aí, um abraço. Pois é, o Flamengo que volta hoje às atividades com o que tem, né, no momento. Você bem destacou aí, são 7 convocados nesse momento. A gente pode colocar como 7, porque são 5 na seleção brasileira, 2 no Uruguai, efetivamente. Você tem o Plata, mas não está nas atividades ali na seleção do Equador. Vai até voltar depois desse jogo contra o Brasil. Sexta-feira a esperada reapresentação dele no Ninho do Urubu para continuar o tratamento e aí sim poder reunir condições de jogo para esse Mundial. Então o Flamengo tem esses jogadores fora. Hoje à tarde a reapresentação no Ninho do Urubu, depois de 3 dias de folga, o time líder do Campeonato Brasileiro conseguiu uma bela goleada no fim de semana e aí começa efetivamente, como o Felipe Luiz já tinha falado, a questão do trabalho de campo ali em relação ao Mundial. A estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Então o Flamengo se planeja, na verdade, projeta tudo até lá. No dia 11 vai ser o embarque da delegação, já com o Jorginho
é essa a total expectativa. A gente diz ainda a total expectativa porque o Jorginho chega amanhã, aí faz os exames médicos e depois assina o contrato. Então, enquanto não assina o contrato, a gente fala de expectativa ainda. Então, ele desembarca amanhã, de madrugada, no Rio de Janeiro, faz os exames médicos, assina um contrato de 3 anos e aí depois vai para o Ninho do Urubu, conversa com o Boto, o staff, rubro-negro, enfim, tudo mais. Depois deve ser mais para os próximos dias apresentado e aí já viaja no dia 11 com a delegação. Provavelmente deve ser o reforço para o Mundial, porque o Flamengo tem até o dia 10, como todos os outros clubes que disputam o Mundial, nessa janela especial da FIFA para quem disputa essa Copa do Mundo de Clubes. Então, mercado meio inflacionado para quem disputa esse Mundial, os jogadores pedindo um pouco mais, então o Flamengo não vai acelerar nenhum processo por conta disso. Então tem até terça-feira, o Jorginho muitíssimo bem encaminhado, deve ficar nisso aí. O Flamengo viajaria na terça-feira, dia 10, mas adiou em um dia, no dia 11, porque quer ter todos os jogadores de volta de suas seleções aqui no Rio de Janeiro, reúne todo mundo, empacota todo mundo e aí despacha todo mundo junto, Bruno. Vai todo mundo lá para os Estados Unidos, então aí o pessoal viaja, vai todo mundo junto para essa montanha gigante, como você disse aí, vai ser difícil mesmo essa empreitada no Mundial, mas o Flamengo está confiante em fazer um bom papel nos Estados Unidos contra europeus, principalmente, né? Porque vão ser os grandes adversários nessa disputa no meio de ano. Informações do Jorginho, olha aí, hein? Vai chegar já para o Mundial. Vai ajudar o Flamengo? Olha uma pergunta para você aí, Johnny. Para todos nós. Mapa de movimentação do Jorginho pelo Arsenal na temporada 2024, 2025, 27 jogos, 16 como titular, 1 gol, não teve assistência. E a gente vê o mapa de movimentação, que é um jogador que atua na meiuca, André. Isso. Exato. E assim, acho que o número de gols e assistências, embora ele tenha sido mais reserva, dele, né? Mostra exatamente isso. É o cara da saída de bola. Acho que ele vai qualificar demais a saída de bola do Flamengo. É um volante com outro perfil, mesmo com as opções que tem em relação, por exemplo, Everton Araújo, Pulgar, que são os jogadores, ainda são os primeiros volantes ali do Flamengo, são jogadores com outra característica. Então, acho que isso, ele acrescenta mais repertório ao time do Felipe Luiz. Ele é mais um 8, pensando naqueles antigos números. Ele é mais um 8 do que um 5. É mais um Gerson, mas jogando como 5. Ele joga de trás. Ele joga de trás. Ele é o cara pra... É um 5 com cara de 8? Isso, pelo passe extremamente qualificado, por ditar o ritmo, mas não é um cara de presença mais à frente. Então, você não vê ele fazendo... Ele tem muitos gols, muito por ser um grande batedor de pênalti. Então, não por ser um volante de chegada à área, como nesse lance, não é algo padrão dele, por exemplo, esse tipo de jogada. Você vai ter alguns lances, eventualmente, de gols, é verdade, mas ele é o cara mais que qualifica a saída de bola. Então, acho que ele traz uma característica diferente, e tanto que eu nem sei se chega para ser... Nem imagino ele chegando como um titular absoluto, pelo menos num primeiro momento, mas é mais uma opção. Acho que ele chega para ser um papel importante, ser titular muitas vezes, mas talvez não um titular incontestável da equipe do Flamengo. Acho que tem a questão física também, né? Exato. Que vai pesar nisso. A temporada do Flamengo é uma temporada de muita exigência de jogos 2 vezes por semana e vai continuar sendo assim até o final do ano, de alto nível de intensidade. E o Jorginho não é exatamente esse jogador físico, né? Ele é um jogador mais cerebral. Exato. Muito técnico, de grande leitura de jogo. Acho que o grande barato dele é a compreensão dele da partida. Ele, muitas vezes, funcionou como um técnico em campo. Mesmo sem a bola, ele está orientando você, para lá, pega aqui, corre ali, não sei o quê. Ele joga apontando para os companheiros para onde devem se movimentar. Mas não é um 5 cão de guarda, de proteger a área loucamente, correndo de um lado para o outro, mas de entender os espaços que ele vai saber ocupar e com a bola no pé é um passe muito qualificado. Então, assim, achar que ele vai jogar todas as partidas, ninguém joga todas as partidas. Sim. Numa temporada como a do Flamengo. Mas sendo usado com parcimônia... Aí você falou uma palavra, hein? Difícil, hein? Sabe como eu conheci essa Num samba enredo. Não. Eu era criança e olha só, né? Tudo tem sua justificativa. Eu gostava muito de comer leite condensado, né? E aí, uma vez... Leite condensado depois ficar na academia se matando. Vai, mas fala isso aí. quando eu era criança. Hoje em dia eu não posso nem chegar perto. Mas quando eu era criança, certa vez chegou lá em casa uma amiga da minha mãe.
E ela chegou justamente na hora que eu estava comendo, já era a sobremesa, depois do almoço, leite condensado. Ela olhou assim para mim, meu filho, coma com parcimônia. Aí eu falei assim, eu prefiro puro. Sensacional. É maravilhoso. Essa eu ganhei o dia, cara. Eu conheci essa palavra. Eu achava que parcimônia era chocolate em pó. Eu prefiro puro. Então, desde então, eu sei usar, eu aprendi a usar a palavra. Eu achei que era uma fruta, morango. Parcimônia é um tipo de morango. Nossa, então, você gostou da história? Pô, maravilhosa. Tem mais alguma aí? Top, cara. Mas tem que ter o estalo. O Johnny tá chorando de rir, olha lá. Muito bom. Sério. Você prefere puro ou com parcimônia? Puro com parcimônia é muito bom. Como com parcimônia, eu prefiro puro. Você não colocava um chocolatinho em pó, não? Nada. Não, às vezes sim, mas naquela ocasião ali tava no puro mesmo. Mas então, volta lá. Voltando ao Jorginho. Você usou parcimônia com o Jorginho, que eu até esqueci. Não, que o Jorginho tem que ser usado com parcimônia no Flamengo. Não dá para exigir do Jorginho que ele atue em todas as partidas, de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com intensidade, correria. É dosar, saber dosar para que ele possa ser decisivo nos momentos mais importantes. André Donk, depois dessa... Vocês gostaram da história? Mário Marra gostou da história também. Daqui a pouco o Mário Marra, daqui a pouco ele está no ar. Com o Sport Center, ele gosta de leite condensado, mas ele prefere pão de queijo. E doce de leite. Pão de queijo, mas o pão de queijo mineiro. Olha o Jorginho, fala do Jorginho. Agora, o Johnny. Se eu puder prever alguma coisa do Jorginho, Abel, eu acho que é uma dor de cabeça positiva, obviamente. Qualquer treinador quer ter uma dor de cabeça positiva como essa, porque hoje a volância do Flamengo está muito bem sustentada. Pulgar e Gerson, perfeito. E o Jorginho... Eu concordo com o Dom, que tem a adaptação, etc., mas não dá para prever o Jorginho como reserva, entendeu? Então é aquela dor de cabeça positiva. Será que talvez... Você discorda, você, de uma forma elegante... Você está discordando do amigo André. Creio que sim, porque foi a mesma coisa com a chegada do Alexandro ou do Danilo, né? Quando eles chegam, a gente fala, putz, tem jogadores ali na posição que estão bem, etc., mas os caras, né, são jogadores de bola, como você diz, e conseguem chegar ali e marcar presença. A questão pra mim é como, assim, não dá pra, o Gerson não vai ser banco de reservas, o Pulgar muito menos. Será que dá pra juntar os três? Fazer uma formação de meio campo com os três e o Arrascaeta um pouco mais à frente? Pode ser uma opção, porque o Jorginho tem qualidade, assim, pra ser jogador não só destaque do Flamengo, mas destaque no futebol brasileiro, a partir do momento que chegar. Entendeu? Então, obviamente, existe adaptação, rotação e muito do que o Eugênio citou também. Existem lesões, desgaste, controle de carga, que agora é a nova frase do momento. Então, o elenco roda. E às vezes você pode usar o Gerson um pouco mais pra frente pra recuar o Jorginho, o Arrascaeta. Reclamam que o Arrasca não tem reserva. Pulgar, Jorginho, Gerson. Nas vezes em que o Arrascaeta fica fora. Ou com o Arrascaeta. Ou com o Arrasca mesmo, né? Mas é isso, assim, o Arrascaeta normalmente quando tá fora faz muita falta pro Flamengo. Talvez o Gerson, que é um camisa 8 com cara de camisa 10 às vezes, pode ser um pouco mais ofensivo, tendo o Jorginho na contenção. É uma baita contratação que vinha esse namoro ocorria há muito tempo, né? E agora parece que temos um desfecho. Então, no que você está dizendo, o Flamengo tem, a partir de agora... Tem um 8 com cara de 10, você falou isso? 8 com cara de 10, um 5 com cara de 8 e tem o camisa 10 da Gávea. Exatamente. Só isso. Camisa 10 da zaga. Da zaga. O Léo Ortiz. O zagueiro que poderia vestir a 10. E o camisa 10 é o artilheiro do campeonato, né? Que poderia ser camisa 9. 10 que podia ser 9 atualmente. Eu só queria apontar um outro aspecto, uma outra perspectiva dessa chegada. É que no começo do ano, quando teve aquela entrevista do Boto, quando chegou o Juninho, falando de um perfil técnico das contratações, talvez pudesse sugerir, o Flamengo vai contratar então caras fora de holofote. E não necessariamente é isso. Eu acho que é exatamente o que representa a contratação do Jorginho. Não é que o Flamengo está contratando o Jorginho porque tem grife, vem da Europa, jogou no Chelsea, campeão de Eurocopa, estava no Arsenal. Para mim, casa exatamente com o discurso, oportunidade de mercado de um cara em fim de contrato, vindo do futebol europeu e que casa muito com o perfil do elenco do Flamengo. Sim. Eu lembro até na época que o Palmeiras também foi muito falado, a gente discutia Flamengo ou Palmeiras, e para mim o Jorginho tira muito mais a cara do Flamengo do que o Palmeiras do Abel atualmente.
Então não é porque tá vindo um cara com nome, com destaque no futebol europeu, que vai virar uma certa... um contraste ou tá indo na contramão do que falou o Boto no começo do ano. Pelo contrário, acho que casa exatamente. É de uma oportunidade de mercado de um jogador que acrescenta tecnicamente e que faz sentido. E eu estou muito ansioso, estou muito curioso para ver essa relação de trabalho do Felipe Luiz com o Jorginho. Acho que tem muito a dar certo essa combinação dos dois, até dentro da linha do que o Eugênio falou, do Jorginho ser meio que um técnico dentro de campo. Acho que isso vai casar muito bem dentro do Flamengo. Amigas e amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Jorge Carrascal, né, que hoje tá jogando no futebol russo, né, assim, colombiano, né, o Flamengo mira a contratação desse atleta para ele ser, né, o substituto, né, ali para dividir responsabilidade com a Arrascaeta. Ele tem 27 anos, né, é um jogador assim. Eu vou falar uma coisa pra vocês. No meu ponto de vista, eu queria o Ezequiel Barco, né, o baixinho muito bom de bola. Ele tem uma semelhança, né, parecida com a do Thiago Almada, que passou aqui no nosso rival carioca. Eu acho que o Flamengo teria que ir atrás de jogadores assim, decisivos. Não que o Jorge Carrascal não seja, né, mas o Ezequiel Barco é um atleta que tem ainda números melhores do que o Jorge Carrascal. Então assim, eu quero saber de vocês, seria uma boa contar com o Carrascal no Flamengo? Vocês acham que esse atacante, né, esse meio campista aí, tá jogando agora até um pouco recuado, segundo volante, pode jogar de meio de campo, pode jogar também como ponta. Então assim, é um jogador muito versátil, né, um atleta muito versátil que eu tenho certeza que vai ajudar muito o Flamengo para o restante da temporada. O jogador não vai chegar agora para disputar a Copa do Mundo de Clubes, até porque, né, ainda está tendo negociações, mas pessoas lá de dentro do Flamengo me afirmaram que o negócio está muito bem encaminhado e que a qualquer momento, né, posso estar gravando esse vídeo aqui mais tarde, né, se realmente o negócio for fechado, voltarei aqui para atualizar vocês sobre mais notícias do Mercadão da Bola. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.